Estamos na época onde as empresas fazem a entrega dos seus resultados trimestrais e por isso a gente vai falar um pouquinho de algumas surpresas que podem ter aparecido nesses resultados. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariat e como toda semana nós estamos fazendo hoje um resumo de algumas notícias que podem interessar a quem gosta de saber sobre finanças, investimentos e o mercado como um todo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado de algumas empresas. Em especial a gente vai falar da Magalu, vamos falar da Positivo, também da Locaweb e tirar alguns insights sobre essas empresas. Então acompanhe com a gente. E começamos hoje com a Movida, que registrou um aumento no seu lucro de 7,4% em relação ao ano passado. A Movida, que é uma empresa que trabalha com aluguel de carros, também com revenda de seminovos, ele apresentou um lucro de 186,8 milhões de reais nesse segundo trimestre do ano de 2022. Ainda que tenha sido um resultado interessante, o consenso do Refinitiv relatava que a projeção que eles tinham para esse ano, para esse período pelo menos, era de 291, ou seja, 291,9 milhões de reais. Mas apesar de não ter chegado nas estimativas, o valor que eles conseguiram de lucro superou o ano passado em 7,4%, o que é um aumento relativamente expressivo. Um fator apontado pela empresa como um dos motivos pela qual esse resultado foi alcançado é a diferença de mobilidade que a pandemia causou. Muitas pessoas acabaram ficando mais reclusas, ficando mais em casa, e isso fez com que o carro passasse a ser uma necessidade bem supérflua. As pessoas não precisavam do seu carro para sair tanto, afinal elas estavam mais presas em casa, né? No máximo ir no mercado ou alguma coisa mais emergencial. Outra coisa muito importante é que o mercado de veículos teve uma inflação bem alta. A gente vê hoje certos carros que a gente via como carros populares, um preço bem mais elevado do que a gente costumava ver antes. Fora que a taxa de juros também deu uma incrementada bem alta. Logo, as pessoas que financiavam seus carros agora estão pensando um pouquinho mais antes de chegar nessa conclusão. Mas também a questão de que as pessoas estão pensando mais antes de comprar um carro torna a opção de alugar uma coisa um pouco mais viável. Entra um pouco mais naquela questão de custo-benefícios. Não vale a pena eu comprar um carro agora, mas será que eu alugar para um final de semana ou para uma semana que eu vou estar um pouco mais atarefado não vale a pena? Aí vai na conta de cada um, mas surge uma oportunidade para a Movida. A empresa hoje conta com uma frota de 206.901 veículos e isso chegou nessa marca justamente pela aquisição da CS Frotas, que é uma empresa que trabalhava aí nesse ramo, então acabou sendo abocanhada pela Movida, que é uma empresa bem maior. O CFO, Edmar Lopes, apontou também que agora o foco da empresa está na rentabilidade e a expansão pode ficar em segundo plano dependendo do que acontecer. Basicamente, a empresa está colocando tudo em ordem, estabilizando o que foi comprado, o que foi adquirido recentemente e está dando aquela tirada do pé do acelerador justamente para conseguir fazer com que a empresa se consolide para que depois alcance voos maiores. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E o segmento de destaque bastante importante nesse trimestre foi o de gestão de terceirização de frota, justamente porque ele visa ter um relacionamento um pouco mais próximo do cliente e também cria contratos mais longos, ou seja, a previsibilidade que é tão importante para qualquer empresa. Com isso, a linha de negócio Rent a Car, que é basicamente você poder alugar um carro por períodos mais flexíveis, por assim dizer, acabam ficando em segundo plano, por justamente ser um pouco mais volátil e estar suscetível a mais variáveis. Mas agora eu quero saber de você. Você já prefere ter um carro próprio ou acha que alugar é mais negócio? Manda pra gente aqui nos comentários. Mas e a Magalu? Ela vai quebrar mesmo? Bom, vamos dar uma olhada nos números do último trimestre, porque a gente pode ter algumas ideias relacionadas a isso. Quem viu o anúncio da Luiza Trajano algumas semanas atrás, pedindo para que as pessoas fossem às lojas, que elas teriam crédito pré-aprovado, já colocou aquela pulga atrás da orelha, né? O que está acontecendo com a empresa? Outro indicador também bem alarmante foi a cotação da empresa, que está em patamares bem baixos e tem caído bastante. E é claro que isso é um reflexo do que tem acontecido dentro da empresa, porque no último trimestre a Magalu registrou um prejuízo de 135 milhões de reais. E claro que não vai ser surpresa para ninguém que as cotações despenquem nesse período. Mas apesar desse resultado, a Magalu no último ano registrou um aumento na sua lucratividade de 6,3%. E a gerente de relação com o investidor, Vanessa Rossini, informou que a empresa está começando a se estruturar de acordo com o que está acontecendo nesse momento no mercado. O cenário atual que nós temos hoje é com uma inflação alta, taxas de juros também subindo bastante,
e é claro que isso está sendo readequado ao consumidor. Mas é importante a gente lembrar que repassar isso direto para o consumidor é bem complicado, é algo bem mais traumático. E eles estão falando de varejo no final das contas, né? Se eles repassam tudo isso para os seus consumidores e os seus concorrentes não fazem isso, eles acabam tomando uma pancada muito maior do que eles estavam pretendendo. Então, é sempre importante eles fazerem isso com parcimônia. Outro ponto que foi bastante relatado é referente aos seus serviços, que teve um aumento justamente por conta do seu marketplace. O hub de lojas parceiras da Magalu está crescendo gradativamente, chegando em bons números. E é claro que eles acabam lucrando através de serviços que são disponibilizados para esses parceiros, seja como na parte de logística, também na sua plataforma, divulgação, entre outros serviços que eles vão receber estando aí junto com a gigante do varejo. Olhando só para esse segmento de marketplace, ele já tem uma parte significativa no seu faturamento, vendendo 3,6 bilhões e representando 36% das vendas online da companhia. Mas então, qual seria a estratégia para a empresa sair desse cenário tão negativo e começar a mostrar lucros, não só para ela mesma, mas também para os acionistas, que é muito importante? E aqui é bom a gente lembrar também que a Magalu está passando por uma reestruturação interna. Nos últimos anos, ela teve um ciclo de aquisições bem grande e acabou acumulando aí algumas empresas no seu portfólio, como a Kabum, Grupo Jovem Nerd, outras empresas de logística, até fintechs que acabaram integrando a companhia da Magazine Luiza. Então, é natural que eles tenham um período onde essas aquisições vão acabar se incorporando de maneira mais forte e eles conectam isso nas suas linhas de negócio. E é claro que colocar a casa em ordem é sempre algo traumático e também custa bastante dinheiro. E isso se reflete no aumento de custos administrativos que eles tiveram no último ano, chegando em 2,2% de aumento. Mas a grande questão é que nós não esperamos que isso se mantenha. É esperado que isso se estabilize em dado momento e que a empresa simplesmente comece a lucrar mais por conta dessas novas aquisições. Elas começam a dar frutos, né? Então, a gente espera que a Magalu consiga chegar num ponto de estabilidade o quanto antes. E é claro que a Magalu não é exclusividade nesse movimento de queda. O varejo como um todo teve uma queda bem brusca nos últimos tempos, em especial por conta de todo o cenário mundial e econômico. A gente está falando aqui de inflação recorde nos Estados Unidos, Brasil também com inflação bastante alta, taxas de juros lá em cima, e isso retrai a nossa economia, fazendo com que as pessoas consumam cada vez menos. Mas nós já temos aí alguns indicativos que isso pode estar se revertendo e podemos ter resultados melhores nos próximos meses. Talvez durante esse ano ainda a gente tenha alguma recuperação. Claro que a gente precisa estar atento à economia para ver esses ciclos e, logicamente, a gente vai falar com vocês aqui quando isso estiver acontecendo. Mas e você? Hoje está vendido ou comprado na Magalu? Manda pra gente aqui. E a Positivo muda o seu foco e, com isso, obtém resultados excelentes. A Positivo, que é uma das poucas empresas que atuam no ramo de tecnologia aqui no Brasil, chegou num lucro de 90,48 milhões no segundo trimestre desse ano. E o mais impressionante é que esse valor representa 75,6% de crescimento relacionado ao mesmo período no ano passado. E segundo a própria empresa, esse resultado foi atingido através de uma mudança na sua estratégia de diversificação de receitas. Estratégia essa que beneficiou positivamente a empresa nos seus resultados. E essa piada é tão ruim quanto a do pavê. Putz! E a mudança principal é justamente o seu foco, que passou a ser no segmento comercial. Ou seja, em vez de falar tanto com o varejo, o público em comum, eles passaram a trabalhar mais com as empresas, instituições públicas e também com o segmento de formas de pagamento. Somados, esse segmento de clientes teve a receita bruta de 1,14 bilhão de reais, que é um aumento de 167% com relação no ano passado. Se expondo mais a esse tipo de clientes, empresas, instituições públicas, eles saíram um pouco do varejo, fazendo com que as receitas nesse segmento caíssem um pouco. A queda chegou a 27% com relação ao ano anterior, mas com os aumentos de outras receitas, isso não significou grandes perdas para a empresa. E a motivação dessa decisão foi justamente o que nós já comentamos, sobre a inflação, sobre taxa de juros, porque isso leva com que a população geral passe a consumir menos bens duráveis e olhar mais para coisas que são mais importantes, da sua subsistência. Mas ainda assim a empresa acredita que existe uma demanda reprimida e que deve se normalizar durante o ano, fazendo com que normalize a lucratividade desse segmento também. Eu particularmente gostei bastante da estratégia que eles aplicaram, porque eles olharam para o mercado e conseguiram se proteger do varejo e da oscilação negativa que eles tiveram. Mas você achou o que dessa estratégia? Gostou? Acha que pode ter sido um tiro no pé? Manda aqui pra gente nos comentários.
E a Localweb demonstra ter um crescimento no seu lucro de 270%. Mas será que isso é realmente tão impressionante? Ou às vezes os números dão uma enganada? A Localweb é uma empresa que trabalha com a parte de infraestrutura e serviços voltado à internet, tecnologia da informação e tudo mais. E se você já precisou hospedar um site ou então de um servidor de e-mail, provavelmente você já ouviu falar deles. E é claro que essa prestação de serviço ela não é simples, especialmente quando nós estamos falando sobre infraestrutura, porque isso acarreta num custo operacional e também custo de maquinário bem mais elevado. Com os servidores, com também profissionais especializados para tanto a área de websites ou de infraestrutura, você já tem a noção de que o custo médio deles mensal ou até mesmo anual é algo um pouco mais alto do que a maior parte das empresas. E com isso, a margem EBITDA, ou se você preferir a margem operacional que a empresa está trabalhando, chegou ao número de 14,3%. Com isso, a receita operacional de mais de 282 milhões de reais acabam convertendo somente para 13,3 milhões de reais de lucro líquido, ficando ali bem abaixo quando você olha os totais, os meandros ou o número final. Mas apesar das margens não parecerem ser tão chamativas, ainda teve números bem interessantes vindos da Localweb. Tanto a sua receita operacional quanto o seu lucro bruto tiveram um aumento de mais de 50% nesse último trimestre, ficando respectivamente em 282,5 milhões e 131,4 milhões de reais. E o que a gente tira de lição aqui é que é muito importante nós não olharmos somente esses números que parecem astronômicos, 270% a mais de lucro. Apesar de serem chamativas, as porcentagens sem um número de referência, elas não significam muita coisa. Elas não dizem nada, basicamente. Então é sempre importante você estar de olho nas informações das empresas e ir direto na fonte, lá nos informes de rendimento e outros documentos oficiais. E se você tem vontade de aprender a avaliar as empresas de acordo com as informações relevantes, como os informes de rendimento e outros documentos oficiais que as empresas nos passam, nós da Lariat temos um treinamento que é direcionado a você. Lá nós falamos bastante sobre finanças, sobre planejamento pessoal e, é claro, sobre investimentos. E não é com aquela ladainha de falar que você vai ficar rico em pouco tempo ou que você vai conseguir muitos ganhos se você aplicar o nosso método. Ali o nosso objetivo é que você aprenda o método Buy and Hold. E esse método ele consiste em você começar a analisar as empresas como negócios e comprar ações com a mentalidade de sócio, ou seja, você quer que a empresa tenha lucro, rentabilidade, porque você quer crescer junto com elas. E se você gostou dessa proposta, vai ter um link aqui embaixo para que você possa ver um pouco mais do nosso treinamento e poder participar da nossa próxima turma, que se você estiver olhando esse vídeo perto da data de publicação, está bem próximo da nossa primeira aula. Então espero você para ter esse treinamento junto conosco e qualquer dúvida que você tenha, manda aqui nas nossas redes sociais que também estão listadas abaixo. E último detalhe, se você gostou desse vídeo ou já está acompanhando a gente, se inscreve aqui no canal, manda um like pra gente, interage de alguma maneira. A gente gosta bastante de conversar um pouco com as pessoas que se interessam por os assuntos de investimentos, dos mercados e tudo mais. Então, eu vou ficando por aqui, mando um abraço para vocês e até mais!